Nos capítulos 1 a 5 da primeira carta de Pedro, encontramos um poderoso discurso sobre o sofrimento, a santidade e a liderança na comunidade cristã. Pedro escreve para encorajar os crentes em meio a perseguições, reforçando a esperança que possuem em Cristo e exortando-os a viver de forma digna do Evangelho. 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 a 25. Pedro inicia sua carta exaltando a esperança viva que os crentes têm através da ressurreição de Jesus Cristo e a herança incorruptível reservada nos céus. Ele os encoraja a permanecer firmes em sua fé, mesmo enfrentando diversas provações, pois estas servem para provar e refinar sua fé, resultando em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2. Versículos 1 a 25. Pedro exorta os crentes a deixarem de lado toda maldade e engano e a desejarem a palavra de Deus como leite puro, para que possam crescer em salvação. Ele descreve os crentes como pedras vivas sendo edificadas como casa espiritual. Há também um chamado para que se comportem de forma exemplar entre os gentios, praticando boas obras que glorifiquem a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 22. Este capítulo oferece conselhos específicos para maridos e esposas, enfatizando a importância do respeito mútuo e da conduta pura. Pedro também discute o sofrimento por fazer o bem, lembrando os crentes do exemplo de Cristo, que sofreu injustamente, mas triunfou sobre o mal. 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 a 19. Pedro fala sobre a seriedade de viver para a vontade de Deus, advertindo sobre o fim de todas as coisas e a importância de ser sóbrio e vigilante para a oração. Ele instrui os crentes a usarem seus dons para servir uns aos outros como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 5. Versículos 1 a 14. O último capítulo é uma exortação aos anciãos para que pastoreiem o rebanho de Deus com diligência e não por ganância, mas de boa vontade. Pedro também aconselha os jovens a se submeterem aos mais velhos e todos a se vestirem de humildade. Ele conclui a carta encorajando os crentes a permanecerem firmes na fé, sabendo que seus irmãos em todo o mundo enfrentam as mesmas lutas. Resumo de 1 Pedro 1 a 5. Esperança e santificação. 1 Pedro 1. A chamada para uma vida de santidade e amor em resposta à esperança viva trazida por Cristo. Testemunho e comportamento. 1 Pedro 2. Instruções para viver de forma honrosa entre os não crentes, enfatizando a identidade espiritual dos crentes como sacerdócio real. Relacionamentos e sofrimento. 1 Pedro 3. Orientações para relacionamentos familiares e a resposta adequada ao sofrimento por causa da justiça. Serviço e vigilância. 1 Pedro 4. Apelo para o uso dos dons espirituais em serviço aos outros e para uma vida de oração e vigilância. Liderança e resistência. 1 Pedro 5. Conselhos para líderes da igreja e exortação a todos para resistirem firmes na fé diante das adversidades. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura de 1 Pedro 1 a 5. Que as palavras de Pedro inspirem você a viver com esperança, perseverar em meio ao sofrimento e servir com humildade. Até a próxima!